Lucas 24, de 13 a 35, vamos ler alternadamente esse texto da palavra do Senhor, quando ela nos diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é este já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, fala aos nossos corações, ó Deus. Estamos desejosos por ouvir a Tua palavra, Senhor. Palavra que faz arder o nosso coração e nos instrui e nos ensina e nos salva. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenho certeza que você muitas vezes já viajou mesmo nos seus pensamentos. E às vezes, essas viagens que a gente acaba fazendo, essas viagens são muito boas de vez em quando, não é verdade? Tem hora que a gente viaja para algumas datas da nossa infância ou da nossa adolescência e faz lembrar de um tempo gostoso que a gente viveu. Ontem mesmo eu estava voltando da casa da minha irmã mora em São José dos Campos, e a gente foi andando no caminho, no meio da estrada, e foram lembrando, eu e a Rafaela, das músicas da nossa adolescência, da nossa infância, e como isso foi gostoso, e provavelmente despertou muitos sentimentos bons dentro de mim, com certeza, mas você, quando passou por uma viagem como essa, despertou essas coisas em você também, não é verdade? Aquele tempo gostoso, aqui a ideia não é sempre ser nostálgico, porque acho que a nostalgia é essa fixação no passado, mas também quando a gente despreza isso e não sabe fazer essas viagens para depois voltar, a gente perde muita riqueza da nossa própria história que Deus preparou, reservou e escreveu para a gente. Mas eu acho que às vezes a gente tem umas viagens, e normalmente essas viagens para o futuro nem sempre são tão boas.
Às vezes a gente tem umas viagens para o futuro um tanto quanto desesperadoras, que trazem para a gente um prognóstico, uma previsão que nós mesmos fazemos a respeito do futuro, muito ruim. É aquele momento, provavelmente esse é mais você sozinho, ou você com o seu travesseiro, pensando a respeito da sua família, do seu casamento, do seu emprego, das suas escolhas, às vezes da sua conta bancária, e você olha para a sua vida, e a viagem, ao invés de ser para o passado, para um bom lugar, acaba sendo para o futuro, de um lugar que talvez não esteja tão interessante, quando às vezes você imaginou que fosse. Esse dia mesmo foi interessante, pensando a respeito do futuro. Quando a gente é criança, a gente não imagina nunca que nós estaríamos onde a gente está hoje, fazendo o que a gente está hoje. Tem coisas que são muito surpreendentes, mas tem outras que deixam a gente um pouco assustado. E o pior é quando a gente, no presente, começa a ver aquilo que a gente não gostaria de enxergar. E aí sim, vem uma má nostalgia. Como eu falei, a nostalgia boa é aquela que faz a gente visitar a nossa história e se alegrar com ela. Mas a boa nostalgia, mas a má nostalgia é quando o único lugar de felicidade, o único lugar de tranquilidade na nossa vida é quando a gente se volta para o passado e diz, aquele eram os tempos bons, daqui para frente a minha história foi por água abaixo. Quando a gente tem essa fixação, pode ter certeza que o presente e o futuro para nós são sinônimos de desespero. E viver sem esperança, meus irmãos, e aí quase que salomônica essa sabedoria, porque tem tudo a ver com o livro de Eclesiastes, apesar de nós não estarmos falando sobre ele, às vezes viver sem esperança, é ter a convicção de que o amanhã será absolutamente igual ao dia de hoje, e que o dia de hoje não passa uma repetição do dia que já foi, e assim será para todo sempre, mas isso não no sentido bom, mas no sentido negativo. Quando a gente olha e conclui que a nossa história, ela é ruim, ela não vai mudar, nem hoje e nem amanhã, ou pelo menos a gente não consegue enxergar no meio do nosso caos, nenhuma saída, nenhum beco para a gente se livrar dessa situação que a gente está vivendo. E apesar de nós não termos a capacidade, louvado seja Deus por isso, de prever o futuro, nós fazemos as previsões da nossa própria alma e imaginamos como ele um dia será. E no texto, meus irmãos, é exatamente assim, esse desespero do presente e do futuro, que esses dois discípulos se encontram, que o coração desses dois discípulos de Jesus se encontram, desesperançados e desesperançosos com a vida. Olha como é que se dá o diálogo deles, olha o versículo 21, quando a Bíblia nos diz, ora, nós, e eles disseram, nós esperávamos que fosse ele, Cristo Jesus, que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. O que é que eles imaginavam, ou o que é que eles esperavam a respeito do futuro deles? Nós sabemos, e isso é importante, o contexto histórico dessa época. O povo de Israel, a nação Israel havia sido invadida pelo Império Romano, que controlava ali Israel e todas as províncias da Palestina. E existia naquela época um conceito que era o conceito da paz romana, ou da pax romana, que era aquele famoso silêncio do cemitério. Existe um grande dominador no Império Romano, e existe esse povo subjugado, que é o povo judeu. E a troca era, olha, a gente vem com chicote, e você vem com lombo. E a paz se estabelecia nesse clima de tensão, de suspense, de uma guerra iminente a todo momento, já que o adversário, o Império Romano, era muito mais forte do que o povo judeu, está falando em termos de números e em termos também do poder bélico. Mas o povo tinha esperança de que um dia eles fossem livres daquela situação, de que um dia eles não mais viveriam sob a égide do Império Romano, de que eles não mais viveriam sobre o poder das ameaças constantes e diárias daquelas pessoas que subjugavam ele, e que um dia eles iriam ser reconhecidos como uma nação e como um povo verdadeiramente livre. E quem é que eles achavam que iria chegar num cavalo branco por meio da cidade, e um homem que revolucionou tudo, e um dia de fato iria livrar todo o povo de Israel desse poder romano? Quem era essa pessoa? Jesus. Só que além dele ter morrido, ele morreu também
sob o poder dos imperadores e dos governos romanos. É como se a gente tivesse perdido para o Audax, por exemplo. Não dava para aturar uma coisa dessa. Não dava para aturar uma derrota tão ruim como essa. Eu estou falando agora de Jesus, meus irmãos. Para quem não sabe, só o contexto histórico, o Flamengo perdeu para o Audax. Não dava para imaginar uma história dessa. Além de ser o nosso libertador, ele, além de não conseguiu ser morto, assassinado por império a qual ele deveria um dia derrotar. E a esperança dessas pessoas se frustrou. E aquele Salvador morreu. E nada mais, e nenhum futuro promissor estava ali na frente. Porque quando a gente vê aquela esperança surgindo, ressurgindo, acontecendo, e de repente ela vai embora, a gente sabe, quando é que isso vai voltar algum dia para ser bom de novo para a gente? Quando é que a gente vai voltar a ter sonhos? Quando é que a gente vai voltar a acreditar que um dia vai vir alguém para tirar a gente dessa escravidão total? O povo já tinha perdido a esperança, e esses dois discípulos representam uma frustração coletiva que havia com o povo de Israel, ou o povo judeu aqui nesse caso. E óbvio que você já teve algum dia uma esperança sua frustrada. Quando a gente espera aquilo com tanta força, com tanto gosto, e quando a gente parece que está lá na linha de chegada, e a gente acha que aquilo vai se concretizar na nossa vida, parece que aos 49 do segundo tempo, aquilo parou de acontecer. E a sensação, o gosto amargo dessa derrota, ou dessa frustração é tão grande, que às vezes demoramos tempos e tempos e tempos para nos recompor diante de situações como essas. E aí que acho que a gente faz essas previsões catastróficas a respeito do nosso próprio futuro, porque nós afinal estamos amargos demais para prever que, olha, a gente caiu ontem, e é muito bonito a gente dizer isso, a gente caiu ontem, mas daqui a manhã a gente levanta e começa a caminhar de novo. Quem dera se a coisa fosse tão simples e tão rápida assim. E a gente começa a se acostumar com a frustração. A gente começa a se acostumar com as coisas ruins, com o lago podre que a gente está vivendo. E achar que afinal a vida é assim mesmo. Ninguém vai redimir Israel, ninguém vai libertar a gente dessa situação, ninguém vai fazer o que a gente sempre sonhou, porque afinal, olha onde está o nosso Salvador, ele morreu. E na esperança frustrada, meus irmãos, o coração se desanima mesmo, mas Jesus nos ensina tanta coisa aqui nesse texto. E o que ele nos ensina a respeito da esperança nesse texto, acho que a primeira delas, meus irmãos, é aprender a duvidar. E aprender a duvidar do nosso próprio coração, meus irmãos. Porque às vezes lemos a vida, lemos a situação e agimos conforme ela é, sem duvidar que talvez não seja a situação que esteja errada, mas o nosso coração que esteja lendo as circunstâncias de uma maneira equivocada. Interessante isso no texto, esses discípulos estavam no caminho de Emaús, absolutamente convictos, certos de que a esperança dele havia ido por água abaixo. Não é isso que o texto nos diz? Essa era a maior certeza deles. Só que a gente olhando de fora, ou quase olhando de cima, tem certeza que a certeza deles não é certeza coisa nenhuma. E homens, meus irmãos, e pessoas que já haviam andado com Jesus. E Jesus estava do lado deles. Eles não conheciam, e meus irmãos, lembrem-se disso, apenas a fama de Jesus. Eles só conheciam a aparência de Jesus. Eles conheciam o cheiro de Jesus. Eles conheciam a barba de Jesus. Eles conheciam as roupas de Jesus. Eles não sabiam apenas o conceito Jesus, ou a fama daquela pessoa que a gente não sabe o nome, mas sabe que tem poder. Não, a gente sabe o nome, o telefone, o endereço, o jeito e a aparência. E andando do lado deles, eles foram incapazes de perceber, tal era os corações tardos, inersos e sem esperança, porque a frustração faz a gente perceber isso. Faz a gente olhar o mundo de maneira catastrófica. A outra é a própria constatação das mulheres que foram ao túmulo e viram Jesus. Eles ainda disseram, é verdade também, versículos 22 a 24, que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Mas a gente não acredita.
olhando para a gente e fala assim, gente, o que é isso? Peraí, você está do lado de Jesus. Umas mulheres chegam lá e falam assim, não, mas ele está vivo, a gente ouviu isso. E outros, alguns dos nossos discípulos também foram lá e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Eles não viram ele, mas viram que o sepulcro estava vazio. E esse é o momento que a gente fala assim, concluindo, e agora Jesus está morto. Isso porque a gente é teimoso, nécios e tardos de coração. Se a gente empaca com alguma coisa, nós temos que crer que ela é verdade e ponto final. E como nós gostamos de empacar com as catástrofes. Se a gente conseguisse empacar com as coisas mais positivas da vida, com as boas notícias, acho que a gente seria um pouco mais feliz. Mas a gente parece que é tomado por essa nuvem cinzenta e não consegue se livrar dela com os nossos olhos. A mente se fecha, o coração se fecha, a vida se fecha e a gente percebe uma realidade que não é realidade, mas mesmo assim a gente prefere acreditar nela. A boa notícia, meus irmãos, é que Jesus não termina por aí essa história. Jesus reacende a esperança desses discípulos. E eu acho bonito como. Primeiro, Jesus anda do lado deles com muita paciência. Ele poderia dizer, ó, nécios e tardos de coração. Como é que vocês não acreditam? Sou eu estou aqui do seu lado, vocês me conhecem, vocês conhecem o meu jeito, vocês conhecem o meu cheiro, vocês conhecem a minha aparência, vocês ouviram o testemunho das mulheres, vocês ouviram o testemunho dos outros discípulos e não entenderam? Acabou. Deixou de desistir de vocês, mas não. Jesus anda ao lado dele e começa, a Bíblia nos diz, que ele vai expondo as escrituras sagradas, e começando por Moisés e por todos os profetas, vai expondo o que tudo constava na escritura a respeito da figura de Jesus. Está vendo? Vocês são judeus, vocês conhecem o Antigo Testamento. Olha lá na lei, onde eu estava ali presente, onde Jesus estava presente. Olha nos profetas, a lei e os profetas, o resumo do Antigo Testamento. Olha como é que Jesus estava ali presente. Olha como esse plano desenhado por Deus, de uma maneira ou de outra, estava ali presente no Antigo Testamento. E Jesus tem essa paciência, não deixando eles de lado, não abandonando as suas questões, não abandonando ele nos seus medos, nas suas inseguranças, vai expondo para que a percepção, para que o olhar deles fosse absolutamente transformado. E imagina você passando por uma tribulação. Eu sei que como esses discípulos aqui, não é a hora de você perder a esperança. É hora de você saber que você não é mais especial e nem menos especial do que desses dois discípulos que estavam aqui. De que se Jesus andou do lado deles para reacender a esperança no coração deles, Jesus caminha do seu lado também para acender e reacender a esperança que existe dentro de você. Para que você não precise crer nas suas previsões terríveis e irreais a respeito do futuro, e você comece talvez a ler a história de uma maneira diferente, porque não é isso que Jesus ensina? Não, isso não é um plano ruim. Jesus morrer não é um plano ruim, a cruz, o sofrimento não é um plano ruim, aliás, é o único plano para a salvação da humanidade. Falamos isso aqui hoje de manhã, é a mensagem essencial da sua vida, é que Cristo Jesus morreu para te salvar dos seus pecados. E se você ainda não creu nisso, hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus Cristo e dar o seu coração a Ele, e você vai ver que grandes coisas vão acontecer, porque você vai, como a Bíblia nos ensina, nascer de novo, de novo. E como a gente precisa viver nessa perspectiva do plano de Deus e não da nossa perspectiva. Semana passada, aqui mesmo no culto à noite, eu preguei sobre o livro de Eclesiastes, e tinha no último versículo que nós lemos aqui, ele falava que o Deus era o Deus do passado e era o Deus do presente, falando sobre toda essa questão do tempo, que é tão presente em Eclesiastes, e a Bíblia nos diz que Deus irá renovar aquilo que já foi. E eu achei tão curioso, tão interessante, na verdade, porque como é que você pode renovar alguma coisa que já aconteceu? Deus não tem, ou Ele não promove para a gente uma máquina do tempo.
de voltar. Falamos isso semana passada. Ele não vai fazer você voltar no tempo e fazer com que aquilo que aconteceu de ruim deixe de ter acontecido. Não é essa a maneira que Deus faz. Mas Deus faz renovar as coisas dentro da gente, ao fazer com que a gente olhe do olhar certo e curando as nossas feridas, curando as nossas mazelas, curando as nossas dores, renovando a nossa mente, mesmo diante daquilo que já foi, de um fato consumado, terrível, que a gente não gostou e fez mal e ponto final. Mas Deus faz renovar isso dentro de nós. Ah, meus irmãos, louvado seja Deus, porque Ele reacende a esperança em nós, abrindo os nossos olhos e mostrando que com Ele a morte pode ser um prenúncio da vida. Irmãos, com Jesus de fato as coisas podem ser diferentes. A gente pode olhar, como nós falamos, por uma situação terrível, da morte de um homem, e enxergar ali a nossa redenção. E o versículo 35 fala como é que eles reconheceram Jesus. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Muitos creem que foi quando Jesus partiu o pão, isso a gente é uma inferência, não posso afirmar, mas que quando partiu o pão, alguns dos discípulos começaram, esses discípulos viram os cravos em suas mãos, ou aqui, seja lá onde for, mas aqui na sua mão, no seu braço. E foi naquele momento em que parece que Deus fez com que a ficha caísse e falasse: não, Ele não era aquele que havia de redimir a Israel, Ele é aquele que vai redimir a minha vida. Porque é muito mais interessante para Deus, meus irmãos, do que fazer com que o Império Romano seja expulso da Palestina. Muito mais interessante para Deus é que o pecado seja expulso do seu coração. Muito mais importante do que as amarras de uma nação opressora serem tiradas de você, muito mais liberto você será quando o Filho de Deus verdadeiramente libertar o seu coração, que aí sim você será verdadeiramente livre. Por isso é hora de você reacender nessa noite as suas esperanças, meus irmãos. De você talvez mudar o seu olhar para as coisas, de parar de tentar prever até o presente e o futuro como uma grande catástrofe. Não faça isso. Deus está do seu lado, olhando de cima, caminhando ao seu lado para te mostrar que talvez as coisas que passaram fizeram parte de um grande plano de Deus para te mostrar alguma outra coisa que você talvez não conheça, mas que Ele vai te mostrar. E se essas coisas foram terríveis um dia na sua vida, não se preocupe, Ele caminha ao teu lado também para curar as suas feridas. E se talvez você esteja frustrado com alguma coisa, porque Ele não foi redimir a Israel, pense que muito mais interessante é a redenção dos seus pecados. Que talvez a sua esperança se frustrou ali, e você continua frustrado ali, mas Deus está chamando você para olhar para um outro lado, muito mais interessante para o seu coração. Mas que você só vai ser liberto se você aprender a desviar o seu olhar das suas coisas e começar a olhar com os olhos de Deus para a sua história. E quem vai estar ao seu lado durante todo esse momento, porque Jesus não nos abandona, é Cristo, o Filho de Deus, que morreu por você. Queria pedir para o tio Carlos botar o vídeo. Eu quero terminar com esse vídeo, que mostra, interessante, a primeira igreja batista de São José dos Campos fez um vídeo, que alguns de vocês já viram, mas vale a pena se você ver pela primeira vez, que mostra como Jesus, no meio da nossa desesperança, no meio do nosso sofrimento e no nosso dia a dia, Ele não nos abandona, Ele anda do nosso lado. Vamos assistir? Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken
before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God, to Mary's ears on angels' wings. Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God, to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor caminha todos os dias do nosso lado, Senhor, em qualquer situação, em qualquer momento, Pai. A tua graça, Senhor, que nos basta, a tua graça, Senhor, que é suficiente, Senhor, para a gente, faz com que no meio, Senhor, da nossa fraqueza, Senhor, nós sejamos fortes, porque o Senhor é quem nos fortalece, porque o Senhor é quem nos abraça, é o Senhor que tira a falta de esperança, Senhor, dentro de nós. É o Senhor que faz reacender, ó Deus, essa esperança, Senhor, às vezes perdida, Senhor, para que a gente olhe para o nosso presente, olhe para o nosso futuro e saber que se estamos ao teu lado, Senhor, se o Senhor está do nosso lado, Pai, nada, absolutamente nada nós precisamos temer, Senhor. Mas, Senhor, se às vezes está faltando, Senhor, essa esperança, pedimos, ó Deus, acende isso no coração do teu povo, Senhor. Faz esse milagre como tu fizeste no coração desses discípulos, Senhor, que ao ouvirem a tua palavra, Senhor, o coração deles queimou, Senhor, com a tua presença, Pai, e perceberam, Senhor, que não mais era a expectativa da redenção, Senhor, do povo, da nação, mas a redenção do coração que o Senhor estava interessado, Senhor.
Se a gente precisa olhar para um outro lado, Senhor, e parar de ver, Senhor, aquela nossa expectativa frustrada por coisas, Senhor Deus, que já se passaram, nos ensina, Senhor, a olhar, Senhor, para o outro lado e perceber o Teu plano no meio disso tudo, e perceber o futuro que o Senhor tem para a nossa frente, adiante de nós, ó Deus, cheio da Tua graça e do Teu amor, Deus. Por favor, faz isso, Senhor, na vida do Teu povo, Senhor. Nós precisamos desses olhos novos, ó Deus, que só nascem, Senhor, quando nós reconhecemos que o Senhor não está longe, mas o Senhor está perto de nós, fazendo o nosso coração arder e aquecer, ó Deus. Eu te peço isso, pedindo, Senhor, para cada coração aqui presente, pedindo, Senhor, por aquele coração que hoje, Senhor, ainda não te conhece, que hoje, Senhor, entrou aqui, Senhor, nesse lugar, nesse santuário, sem Cristo no coração. Eu quero pedir a Deus que Teu Espírito Santo cele, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, a salvação na vida dessas pessoas, ó Senhor. E, ó Deus, e aqui nós, ó Deus, aqueles que já Te conhecem, que a gente possa ver mais de perto a maravilha, Senhor, que é andar ao Teu lado. É o que eu Te peço nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus.